Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Venho aqui, louvado seja Deus, mais uma vez, para transmitir a palavra de Deus, ensinamento diretamente do céu. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, mas antes, louvado seja Deus, de nós começarmos na introdução do ensinamento da palavra de Deus, que vai ser transmitido através desse abnegado servo de Deus, aleluia, nós vamos falar um assunto de bastante importância. Eu tive pregando sobre esse assunto já há um ano atrás. E Deus me fez olhar os vídeos, louvado seja o nome santo do Senhor, e a visualização tem crescido, graças a Deus. E nós estamos aqui voltando a esclarecer o assunto de bastante importância, a quem, louvado seja Deus, Malaquias, o profeta Malaquias, usado pelo Senhor, a quem Malaquias estava falando. Ele estava falando ao povo de Israel ou à igreja atual, a quem, segundo a Bíblia, o profeta Malaquias estava, louvado seja Deus, falando a Israel físico ou a igreja atual. Alguém pode dizer que nós somos a igreja atual e Israel espiritual. Portanto, louvado seja Deus, ele também estava falando conosco, mas não é verdade. Louvado seja Deus, era o Israel físico, e através do texto vocês vão compreender toda essa verdade que não contaram a você. Louvado seja Deus, mas vamos lá. Louvado seja Deus, se você tem nos acompanhado, nos assistido, gostado dos vídeos, continua se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando, e Deus abençoa a sua vida. Louvado seja Deus. Me lembro, louvado seja Deus, que quando nós começamos esta mensagem, estava havendo um grande escândalo, louvado seja Deus, no Pernambuco. E nós ajudamos, como muitos abnegados servos do Senhor, a anunciar a verdade bíblica sobre os lobos devoradores que vivem no sistema religioso. Então presta atenção, acompanhe conosco este ensinamento. O nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Muito bem. Nesta época, louvado seja Deus, já vamos ler aqui a palavra do Senhor. Nessa época, louvado seja Deus, depois da reconstrução do templo, houve toda essa negligência. E Deus estava cobrando do povo de Israel, aleluia, obediência. Muito bem, o estudo hoje será dividido, o livro de Malaquias, ele é dividido em oito partes. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. A primeira, capítulo 1 de Malaquias. Louvado seja Deus, o amor inegável do Senhor para com
Israel. Leia aí. O peso da palavra do Senhor contra Israel. Já começa a compreender aí que não é a igreja assembleia presbiteriana, não é a igreja batista, não é a pentecostal, é Israel. Todo o livro de Malaquias é para Israel. Tá entendendo, né? Louvado seja Deus. Te ensinaram errado. Então eu estou aqui mostrando na Bíblia. Louvado seja Deus. Eu quero mostrar até a minha Bíblia para vocês, para não dizer que eu estou, louvado seja Deus, com a Bíblia diferente, né? Palavra-chave, né? Louvado seja Deus, revista corrigida de Almeida. Glória a Deus. Então está aqui a palavra do Senhor. Muito bem. Aí ele diz assim: o peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias significa o mensageiro. Glória a Deus. Eu vos amei. Deus está dizendo para Israel: eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Então Deus está dizendo, Ele está falando sobre o seu amor para com Israel. Primeira parte, nós falávamos sobre 8 divisões do livro de Malaquias. Louvado seja Deus. Agora, o sacrifício inaceitável, as ofertas corruptas dos sacerdotes corrompidos. No vídeo anterior a este, a gente fala sobre a chamada, louvado seja Deus, para o episcopato. Louvado seja Deus. Muito bem. E se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas tem que chamar para si, como Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Está entendendo o mistério? Tem que chamar para si santidade ao Senhor, tem que chamar para si ser fiel ao Senhor. E Deus estava cobrando. Louvado seja Deus. Por quê? Porque os sacerdotes dessa época do templo reconstruído se tornaram corruptos e oferecia a Deus sacrifícios com ovelhas cegas, mancas. E vocês observam, vocês que já leram o livro de Malaquias, Deus reclamando com eles. Oferece isso aos vossos príncipes, para ver se eles vão aceitar vocês. Louvado seja Deus. Muito bem. Então, o sacrifício inaceitável, Deus não aceitava. As ofertas corruptas por sacerdotes corruptos. Nós vamos ler aqui do versículo de número 6. Presta atenção aí. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Então tá aí. Que desprezais o meu nome. Louvado seja Deus. Muito bem.
ofereceis, versículo 7, sobre o meu altar o pão imundo, oferta inaceitável, pão imundo. Louvado seja Deus. E dizeis, em que havemos profanado? E aí Deus fala nisto, que dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos, era o que ele fazia, tá vendo? Você não está entendendo ainda? Eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus, para você entender o que significa dízimo. Nós vamos para cima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ofereceis animais cegos para sacrificardes. Não faz mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta isso aos seus príncipes, e terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então tá aí, irmão. Então havia corrupção no templo reconstruído em Jerusalém. Louvado seja Deus. Depois, louvado seja Deus, glória a Deus, da volta do cativeiro, né? Louvado seja Deus, reconstruir o templo, como os irmãos sabem muito bem, os irmãos que estudam a Bíblia. E nesse tempo, louvado seja Deus, Deus levanta Malaquias, o mensageiro do Senhor, em profecia, glória a Deus, e claramente ele era posterior a Ageu e a Zacarias. Tá aí. Louvado seja Deus. Esta foi a segunda parte. A terceira parte, obrigações não realizadas. Os sacerdotes negligenciavam a lei. Muito bem. Louvado seja Deus, nós fomos no capítulo 2, do versículo 1 a 9, você pode ler na sua casa, é a terceira parte, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, ó sacerdote, estes mandamentos vos toca a vós. Se eu não ouvirdes, e se não prospuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e a amaldiçoarei, e as vossas bênçãos, e já o tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Então tá aí, irmão. Então presta atenção. Os mandamentos do Senhor foi dado, aleluia, e eles não obedeciam. Vamos lá, vamos entender que mandamento era este, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos para a quarta parte, né? A quarta parte, louvado seja Deus, fala sobre os maridos infiéis, repreensão contra a idolatria. Meu amado, pregue isso, pelo amor de Deus. O povo precisa se libertar da idolatria. Louvado seja Deus, a igreja está parada, a igreja não fala sobre ter medo. Louvado seja Deus de pregar sobre a idolatria. A idolatria é o que vai separar muitas pessoas de Deus. Deus não aceita ser substituído, aleluia, por idolatria. Então ensine a palavra do Senhor. Você que é pregador, que tem coragem ou quer só fazer show para ganhar dinheiro, louvado seja Deus. Pregue a verdade, irmão, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui. Muito bem, a quarta parte, louvado seja Deus,
maridos infiéis, repreensão contra a idolatria e o divórcio, né? Nós vamos se você ler aí na sua Bíblia, no versículo 10 do capítulo 2, os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu até entendo, louvado seja Deus, graças a Deus que Deus tem me dado esse entendimento, o que Deus exigia do seu povo, o povo de Israel. Louvado seja Deus. O povo de Israel não podia se misturar com outras nações, até porque, a não ser que o indivíduo ou a indivídua, a pessoa de outra nação, viesse se converter e se humilhar perante o Deus de Israel. Como nós vemos, louvado seja Deus, no livro de Ruth, quando ele fala com Noemi, que diz para ela: aonde você dormir, eu vou dormir, para onde você for, eu vou com você, o seu Deus será o meu Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, aquela mulher, louvado seja Deus, falando com a serva do Senhor, glória a Deus, que louvado seja Deus, o seu Deus seria o seu Deus. Então, somente assim, na conversão, louvado seja Deus, da pessoa estrangeira, aí podia se unir com Israel. Caso contrário, não podia. Deus proibia a união do povo de Israel com mulheres de outras nações, porque eles vinham com o paganismo, eles vinham com as religiões pagãs, os deuses que não são Deus, como está escrito no Salmo 96, do 1 em diante. Nós vamos ver ali a chamada de Deus, glória a Deus, para toda a terra adorar o único Deus. Muito bem, então do versículo 10, louvado seja Deus, até o versículo de número 16, vai falar sobre os maridos infiéis, vai falar sobre a repreensão contra a idolatria e vai falar também sobre o divórcio, até o versículo de número 16. Na quinta parte, o julgamento, o julgamento do Senhor, glória a Deus, julgamento inesperável e a vinda do Senhor. Do versículo 17, do capítulo 3, verso 6, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, louvado seja Deus. No capítulo 3 até o versículo 6, nós encontramos o julgamento inesperável e a vinda do Senhor, que diz assim, versículo 17: enfadai ao Senhor com as vossas palavras. Tem hora que o irmão fica ali pedindo dízimo, isso e aquilo outro, e Deus está enfadado disso. Sabe por quê? Porque não está dentro do mandamento. Não está dentro do mandamento, está fora do mandamento. Eu vou mostrar para você na Bíblia, na palavra de Deus. Não prego fora da Bíblia, na palavra de Deus, que está fora do mandamento. E nós não obedecemos os mandamentos dados ao povo de Israel por Moisés. Não obedecemos porque, louvado seja Deus, todo esse sacrifício que era exigido, Deus rejeitava os sacrifícios que eles faziam. O pão, louvado seja Deus, estava com bolor. As ofertas eram ovelha manca, ovelha cega, louvado seja Deus, e ovelha fraca. Não pode substituir para o sacrifício. Vou entender, vou mostrar para você. Você que é espírita, louvado seja o nome santo do Senhor, que faz sacrifício,
louvado seja Deus, na encruzilhada, louvado seja Deus, e querem transferir isso para a igreja. Eu quero dizer para você que naquela época o povo de Israel oferecia sacrifício no templo. Louvado seja Deus, mandado por ordem de Deus. Muito bem, não era sacrifícios a entidades, era sacrifício a Deus, e o significado desse sacrifício, essa ovelha de um ano, esse animalzinho, era para substituir, louvado seja Deus, através do sacrifício, aleluia, o cidadão trazia aquela oferta de sacrifício a Deus para perdão do pecado. Então, aquele animalzinho inocente morria no lugar de um pecador, já simbolizando, tipificando o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz do Calvário. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, crucificado, não foi só por predestinado, né? As pessoas muitos ficam falando de predestinação. Não foi só para aqueles que são dos predestinados, mas sim para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o único Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Graças a Deus, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Então, aqui fala sobre a vinda do Senhor, do versículo 3 até o versículo de número 6. Vamos ler o versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda, Ele é santo, e a sua obediência glorifica o nome dEle. Era por isso que os sacerdotes nessa época, no templo, não glorificavam o nome do Senhor, porque ofereciam coisas imundas. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então tá aí, é para Israel. Todo o livro de Malaquias é para Israel, não é para você, igreja, não é para você, irmão, não é para Israel. Tá no texto. Se você quiser acreditar, muito bem. Se você quiser acreditar naquilo que o seu pastor tem falado acerca do dízimo, eu vou aqui revelar através das escrituras sagradas, bem falado, hein? Escritura sagrada. Não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Hoje eu estou sendo mensageiro do Senhor. Glória a Deus. Vou esclarecer já para vocês. Muito bem, então tá aí. Bem claro. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Muito bem, sexta parte. Bênção sem medida. Promessa de Deus sobre a entrega do dízimo para Israel, irmão. Para Israel. Capítulo 3, versos 7 até o 12. E diz assim, vou ler para vocês entenderem. Glória a Deus. Desde os dias de vosso pai, vós desviaste dos meus estatutos. Estatuto nós vamos encontrar, louvado seja Deus, em Deuteronômio 26, estatuto.
lá na lei de Moisés, no Pentateuco. Glória a Deus. Muito bem. Vós desviaste o meu estatuto e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Vós toda a nação. Estou falando que é Israel. Você não quer acreditar? Nação, singular. Não é nações. Nação. Uma só. Israel. Glória a Deus. Então tá aí. Agora nós vamos lá para Deuteronômio. Capítulo 26. Estou lendo na Bíblia, irmão. Não murmura não. É na Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. 26, 12. Vou ler só 12 e o 13. Quando acabares de dizimar todos os dízimos de toda novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então atrará ao levita. Quem é levita aí da tribo de Israel aí na sua igreja? Tem algum judeu aí levita da tribo de Israel? Não tem. Aqui está dizendo que era para entregar para o levita, era para entregar aos estrangeiros. Tem estrangeiro aí na sua igreja? Se tiver, pode dar o dízimo para ele. Aos órfãos e às viúvas. Está na Bíblia, ó abençoado. Para que comam dentro das tuas portas, lá na sua casa, e fartem. E dirás perante o Senhor, na hora que ele tiver com todo o dízimo na casa dele, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, ele lá dentro da casa dele, ele vai agradecer, como está escrito aqui, e dirá perante o Senhor teu Deus, o ofertante, o dizimista, louvado, agradecendo a Deus, tirei o que é consagrado de minha casa e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada trapacei todos os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Aí, israelita, fazia a prova do Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Agora nós vamos lá, vamos entender. Louvado seja Deus, vamos pregar aqui a outra Bíblia, que ela já está aberta para nós ganhar tempo, né? Louvado seja Deus, aqui também é a Revista Corrigida de Almeida, é a mesma coisa, viu? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 6. Glória a Deus. Que maravilha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O inimigo, ele está furioso. Louvado seja Deus por causa do sistema, né? Estou pregando a verdade, ele não gosta, né? Mas, louvado seja Deus, Deus abençoa a todos os irmãos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim, glória a Deus, e digo que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Meus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. A gente está aqui, louvado seja Deus, com o tripete e ele acabou de quebrar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus abençoe a vida de vocês. O que importa, irmão, o que importa, sabe o que é? O que importa é a verdade da palavra de Deus. Não é o tripete que quebrou, o celular que caiu, isso não importa. O que importa é a sinceridade do nosso coração, de estar pregando a palavra de Deus como ela é. Se você tem gostado, continue inscrevendo no canal. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus te dê tudo de bom. Louvado seja Deus se você obedecer a palavra. Para a igreja, tá aqui. Se você gosta de ofertar, eu também. Quando eu vou na igreja, muitas das vezes, quando não estou pregando, eu sento lá atrás e fico ouvindo. Às vezes eu pago, louvado seja Deus, os meus votos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Também os dízimos em oferta, nós ofertamos sim. Nós não fazemos como Israel, mas nós ofertamos segundo o que Deus coloca ou propõe no nosso coração. Cada um contribua segundo o que o Senhor propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.